Vamos lá para a nossa próxima pauta de hoje, que é o seguinte, falando ainda do Supremo Tribunal Federal, olha só, momento importante lá no Supremo Tribunal Federal para o Daniel Silveira. Ele está prestes a ser solto, mas o ministro Alexandre de Moraes tem dificultado a vida dele, colocado vários obstáculos para a soltura. Por lei, ele já atingiu os requisitos mínimos de cumprimento de pena que garantiriam a ele a progressão de regime, mas o ministro Alexandre de Moraes tem imposto muitas dificuldades à defesa. E agora ele renovou essas exigências, fez novos pedidos aos advogados do Daniel Silveira e isso está retardando a soltura do ex-deputado federal. Coronel Gerson, começo com o senhor, sua análise sobre esse caso do Daniel Silveira, e parece que o ministro tenta mandar um recado, né, através do ex-deputado, né? Por isso eu fiz aquela comparação jocosa, mas que é quase tragicômica, falando da nossa ditadura xandinista no Brasil. Tanto a questão do Felipe Martins, que foi uma prisão completamente ilegal, e mais do que ilegal, injusta, é o fato de que ele está em liberdade, mas em prisão domiciliar, porque ele continua com as medidas cautelares, aquelas do kit ditadura, que são colocadas ali de redes sociais proibidas, tornozeleira eletrônica, passaporte cassado, todo aquele kit, como eu digo, um kit ditadura xandinista, que é imposto aos do espectro da direita, mas que não é imposto nem a traficante, nem a crimes muito mais complexos e que realmente colocam em risco a sociedade. Quando a gente olha o caso do Daniel, a gente percebe que a erosão do Estado de Direito e até mesmo do ambiente de equilíbrio, de harmonia entre os poderes, foi completamente comprometido com esse caso. Porque ele não somente foi punido e foi preso e foi condenado por algo que não existe amparo na nossa Constituição, porque foi por uma fala que lhe é, inclusive na nossa Constituição, lhe é autorizada. Há uma palavra que foi colocada ali pelo Constituinte, não por acaso, que é a palavra qualquer, ou seja, ele foi muito infeliz. Mais do que isso, eu acredito que ele avançou, se expressou de uma maneira inadequada, poderia inclusive ter sido punido, como diz a nossa legislação, por injúria, difamação, seja lá o que for. Agora, não somente ele foi preso, como ele depois recebe o indulto presidencial, a graça, e apesar desse perdão também previsto na nossa Constituição, a Suprema Corte avançou e o manteve preso. E agora, ele que é um preso quase que particular do ministro Alexandre de Moraes, ele que consegue tratar os seus detratores ali da Itália num processo que nós já sabemos como aconteceu, agora houve até uma proposta indecorosa para a família Montalvani de fazer um acordo ali, deixar disso, mas que aparentemente parece que eles não vão se submeter a isso. Então, nós temos aí um estado de coisas que é muito semelhante ao que a gente observa nas ditaduras. É um integrante de um poder legislativo. Nós temos agora um senador dormindo lá dentro do Senado, porque também teve uma multa completamente absurda, fora de proporção, acho que de 50 milhões, e que também lhe caçou até os proventos, que é inadmissível. Esse tipo de avanço nós estamos vendo, os operadores do direito estão vendo, a sociedade está vendo, e aquele pessoal ali que não faz greve, que não tem PUC, que não tem o UERJ ali do Largo de São Francisco, que fizeram aquela carta, pessoal sofisticado, que sim, tem a mesma visão muitas vezes, mas é uma elite social-democrata que assina a carta pela democracia, permanece em silêncio, lamentavelmente. E antes de passar, Serrão, deixa eu fazer um agradecimento aqui ao Jordan Brasil, fez aqui um superchat para a gente de quase R$ 400. Muito obrigado, Jordan, pelo carinho, pela contribuição aqui para o nosso trabalho. Valeu mesmo, de coração, em nome de toda a equipe do Bradock Show. Você, Serrão, que nos dias desse caso, Daniel Silveira, e dessa prisão que vai se arrastando, se prolongando para além do que determina a nossa legislação, Serrão? Uma vergonha completa. Por isso que o advogado Paulo Faria, hoje, em uma entrevista ao Jornal da Oeste do nosso querido Vitor Passos, deixou claro que Daniel Silveira está sendo torturado de forma física e psicológica pelo ministro Alexandre de Moraes. Por isso, ele Faria, logo, assim que passar o processo eleitoral brasileiro, ele viaja aos Estados Unidos para apresentar o
uma denúncia formal contra o ministro Alexandre de Moraes na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O efeito disso pode não ser no curto prazo tão impactante, mas no médio e longo pode. Ainda mais se Donald Trump vencer a eleição presidencial na corrida para a Casa Branca. Porque a gente tem que lembrar, os Estados Unidos estão sendo impactados também com o caso X. E o caso X é outra doideira completa. A empresa já atendeu aos requisitos pedidos pelo ministro e o que deveria ser uma religação automática da rede social no Brasil entra no processo de embromation, tal qual o caso Daniel Silveira. Mas o caso Daniel Silveira ele tem dois aspectos piores e mais graves. Primeiro, que ele é um atentado ao artigo 53 da Constituição e que o ministro Alexandre de Moraes insiste nessa tese. Tem agora a história de um processo movido por um candidato ao Senado, que estava no Senado, mas estava disputando o Senado pelo Maranhão com Flávio Dino, e ele teria cometido crime, xingado Flávio Dino, calúnia, injúria e difamação contra o que agora virou ministro do Supremo Tribunal Federal, mas que na época era apenas candidato ao Senado. E a nova tese do ministro Alexandre é de que não, tem que se manter esse caso, porque esse caso de calúnia, injúria e difamação independe do artigo 53 da Constituição. Esse é o ponto que a gente não pode aceitar. O artigo 53 é muito claro. O parlamentar pode se expressar por quaisquer palavras. O quaisquer acaba com qualquer dúvida. Ali, tanto que essa foi a nova redação que esse texto recebeu para deixar bem claro que não pode haver nenhuma punição contra o parlamentar. Mas o que aconteceu no Brasil? O Congresso Nacional Brasileiro, num erro de leitura imperdoável, aceitou que o Daniel Silveira fosse processado. E aí, ele permitiu a exceção da exceção. O Daniel Silveira, ele não é só torturado politicamente pelo Supremo Tribunal Federal, não. Ele é torturado também pelo Congresso Nacional, que foi quem o levou para a cadeia. Então tem que lembrar, a culpa é dupla, não é só do ministro Alexandre, não. O Paulo Faria deveria até aproveitar e denunciar também o Congresso Nacional Brasileiro por descumprimento da Constituição brasileira, entregando a cabeça de um parlamentar para a tirania tupiniquim. Ô Dimas, e antes de passar, deixa eu já adiantar aqui para a nossa próxima pauta, que é também sobre a Suprema Corte, uma cena que está aí viralizando nas redes sociais de um trecho de uma sessão em que os ministros aproveitaram para brincar sobre o Corinthians. Vamos ver. Presidente, apenas um esclarecimento. Por favor, ministro. É que, nesse caso, como óbvio ter dito, deixar consignado que eu sou contra o Corinthians vender o Memphis para pagar essa dívida. Só para tranquilizar o coração de Vossa Excelência. Não há dívida. Não há dívida. Não. Tá, então, mais uma razão para haverá não vender. Um Pix da Gaviões da Fiel. Depay, que vai salvar o Corinthians. Não, haverá um Pix, uma conta Pix na Caixa Econômica Federal, diretamente aberta para o pagamento da Pix, e todos os corintianos pagarão e vai sobrar dinheiro. E Memphis vai continuar no Corinthians. Memphis Depay. Que bom, certo. Então, eu não vou mais te dar as camisas que eu prometi. Ao proclamar o resultado, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo nos termos do voto do eminente ministro São Paulino, relator, ministro Cristiano Zanin. Começa contigo, Dimas, que nos diz da cena? Ridículo, né? A palavra, acho que mais se adequa para essa situação é ridículo. O Dino tá todo engraçadinho, né? Ele tá todo malandrão, tá todo soltinho. É ridículo. Como dizia Marco Aurélio Melo, onde está a liturgia do cargo? O que eles estão fazendo com o Supremo Tribunal Federal? Eu sou advogado, eu fico vendo isso aqui e fico pensando que eles acreditam, e talvez até tenham razão, de que eles são, na verdade, os donos do Brasil, que eles são os donos da justiça, que eles são os donos do direito, que eles são os donos das pessoas. Porque, voltando um pouquinho ali naquela questão do Daniel Silveira,
A Constituição é clara no artigo 53, como bem disse o Serrão, Coronel Gerson Gomes, quaisquer palavras, quaisquer, está muito claro o comando. Ali ele está dizendo que quaisquer, em qualquer circunstância. Então aquela situação ali é teratológica, é uma esquizofrenia. Quer dizer, o Daniel Silveira, a despeito do que ele falou, que a gente sabe que não foi muito elegante, que foi uma grande deselegância, ele tinha o direito de dizer aquilo. Ele estava dentro do direito dele. E aí, os ministros, os supremos iluminados, reinterpretaram a Constituição, colocaram o Daniel Silveira na cadeia. Da mesma forma que fizeram com que o presidente Bolsonaro se tornasse inelegível, porque eles interpretaram de novo a Constituição, as leis, o entendimento, a forma como que eles querem, que o presidente não poderia falar com os embaixadores, com os diplomatas, né? Quer dizer, então tem 2 pesos e 2 medidas. E no caso do Daniel, voltando ainda mais um pouco, o que eles dizem? Vamos fazer o desencarceramento, precisamos desencarcerar. E no caso do Daniel, eles estão forçando a mão, dizendo, ele tem mais uma oportunidade, eu quero mais uma, como fizeram com o Felipe. Quer dizer, a gente está vendo que eles destruíram o direito. Eu converso com pessoas que dizem assim, eu não acredito mais no direito, eu não acredito mais na justiça brasileira. E esses são os homens que estão destruindo o país, estão destruindo a imagem do país, estão destruindo a moral do país. E até quando que o povo brasileiro vai aguentar em silêncio esse movimento desses sujeitos que tratam ali numa sessão que é solene, que é formal, né, que tem uma liturgia tratando aquilo dessa forma, querendo fazer graça. E o Dino, eu acho que já passou, né, do limite dele ali. Ele já perdeu a graça. Ele já ficou chato. Então, é uma reflexão que o povo brasileiro precisa fazer e a gente precisa, de fato, fazer que 24 seja um grande movimento para que em 26 a gente tenha argumento, que a gente tenha condições de buscar uma maneira de alterar esse jogo no Brasil, esse quadro e essa esquizofrenia, essa loucura que o Brasil está vivendo agora, infelizmente. Oi, Serrão. O que precisa ser debatida é essa estranha contradição de espaço do Supremo Tribunal Federal. É um problema espacial. No inquérito do fim do mundo, o Supremo entende que a sua regra interna, do regimento interno do Supremo, pode ser aplicada além dos muros do Supremo Tribunal Federal. Mas para o artigo 53 da Constituição, o parlamentar só pode abrir a boca dentro do parlamento para que esse assunto valha. E isso é falso. Quaisquer palavras podem ser em quaisquer lugares. E o contrário não vale para o Supremo. A regra suprema diz que ele só pode abrir inquérito se o problema acontecer nas dependências do Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem um problema aí de extrapolação de espaço que está claro, é um problema nem de interpretação, é de não entender, de fingir o que não está escrito. Está claramente escrito na regra suprema que o negócio só pode tratar de problema lá dentro, na sede daquele prédio, né, que foi invadido no 8 de janeiro. E o caso parlamentar está bem claro que o parlamentar, enquanto tiver o mandato, ele pode falar em qualquer lugar, até no planeta Marte, se ele for no foguete do Elon Musk. Então, vamos aguardar, né? Mas agora a novidade bacana é que o ministro Alexandre e provavelmente Lula, notórios corintianos, vão ajudar o Corinthians a pagar aí essa dívida, que o ministro diz que não é dívida, mas que vai ter que ter o Pix para pagar. E, só um detalhe importante, nesse julgamento, o Corinthians foi derrotado, não foi aceito o recurso corintiano, apesar, né, de ter ali o Alexandre de Moraes, poderoso corintiano, que nem ele votou a favor do Corinthians nessa causa. Oi, Dimas. O Serrão bem trouxe um elemento que é o regimento interno do STF, e ele não é maior do que a Constituição. Na ordem das leis, na hierarquia das leis, a Constituição é suprema, é a carta superior. E os próprios ministros que deveriam zelar pela Constituição Federal, porque o STF existe
Simplesmente para isso, eles fazem assim, eles amassam a Constituição, jogam no lixo e ainda esfregam na nossa cara. E a gente tem que ficar aqui com medo desses senhores que se acham iluminados, que se acham superiores, que se acham magníficos, né? E que querem mandar no Brasil. A gente precisa se conscientizar e mudar isso de qualquer maneira. Era esse o meu comentário. A Constituição é superior. Perfeito. Vou aproveitar que a gente está falando do Supremo, avançar aqui para um outro tópico e ouvir o coronel Gerson Gomes, que é o X, a volta do X ao Brasil, vai voltar, não vai voltar? Aparentemente sim, a rede social está trabalhando para isso pelo menos. Os novos advogados constituídos do X entregaram hoje ao Supremo Tribunal Federal os novos documentos exigidos pelo ministro Alexandre de Moraes e pediram outra vez a liberação do uso da plataforma no Brasil. A empresa busca resolver as questões legais e continuar operando no país. Os documentos incluem informações sobre as políticas de moderação de conteúdo da plataforma e a empresa agora aguarda a análise e a decisão de Moraes sobre o caso. E aí, coronel, o que está achando dessa negociação? Aparentemente o X vai cumprir as ordens de censura. Por outro lado, tem aquela informação que foi trazida pelo deputado Gustavo Gayer, que disse que telefonou, que falou por telefone, aliás, com o Elon Musk, que o Musk teria um plano, seria uma estratégia de longo prazo para fazer com que a rede volte a operar no Brasil, sem que o algoritmo perca força. O que está achando dessa negociação e dessa decisão do X de voltar a operar no Brasil? Bom, tudo leva a crer que nós teremos uma situação muito similar, talvez, com o X. Eu acho que está só o meu áudio, né? Você que está na tela, Vitor, mas está com o meu áudio aqui, mas a gente está te ouvindo, coronel. Pronto, você ficou bonito agora, Gerson Gomes. Ficou muito bonito, hein? Gostei muito, hein? Né? Eu achei que eu parecia, estou de ventríloco aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Eu creio que se a gente juntar os dois temas, viu, Vitor, é um motivo de muita preocupação. Toda a audiência me conhece, vocês me veem no Mundial Telenotícias, com o Fernão Lara Mesquita, aqui no Braddock Show, eu estou lá no próprio Conexão Brasil da TV Flórida. Todas as vezes que a gente fala em Supremo Tribunal Federal, eu fico extremamente abalado. Porque, na verdade, esse é um assunto da maior seriedade no nosso país. Alexandre provavelmente vai fazer com o X a mesma coisa que ele está fazendo com o advogado Daniel. Ele vai procrastinar, vai dizer, não cumpriram, agora vão ficar aí mais um pouquinho no banco, aí vai exigir mais alguma coisa, e vai fazer aquele jogo porque ele quer mostrar que tem autoridade. Na verdade, o Elon Musk ele tem muitas outras preocupações, inclusive com as empresas dele, que são muito mais complexas. Essa questão do algoritmo é verdade, e também tem uma realidade, que a própria esquerda, os grandes influenciadores ali da esquerda usam muito o X. Vários que criticaram o Elon Musk continuaram ali usando o X, inclusive alguns até com VPN, dizendo que deram a sua chave, a sua senha para nós que moramos no exterior. Aliás, eu continuo aqui, né, publicando para uma porção de jornalista ali, como se eu tivesse senha de uma porção de gente. Mas, segundo o ministro Alexandre de Moraes, isso é para defender a democracia. Eu quero dizer para vocês que ter de 400 a 500 pessoas hoje, exilados políticos, pessoas que arrancaram as suas tornozeleiras do kit ditadura e foram se refugiar na Argentina, Paraguai, Uruguai, até aqui nos Estados Unidos. Nós temos hoje exilados políticos aqui nos Estados Unidos, pessoas que pediram asilo exatamente por causa da perseguição política, e a nossa sociedade continua caminhando e rindo dessas piadas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Parece que eles não sabem que nós temos quase 2.000 presos políticos. Hoje, no Brasil, todos que estão de tornozeleira, medidas cautelares, e sem falar naquelas medidas absurdas que acontecem hoje, em que a nossa justiça é instrumentalizada para perseguição política nos estados. Eu trouxe aqui, há vários meses atrás, nós continuamos com aquele vereador, com aquele radialista, com aquele jornalista, deputado estadual lá do Espírito Santo,
todo mundo de tornozeleira eletrônica. E veja que eles ficaram presos 1 ano sem nem serem ouvidos pela Polícia Federal por ordem do ministro Alexandre de Moraes. E ninguém fala nada. O Sererê foi preso lá no dia 12 de dezembro, ninguém fala nada. Várias pessoas ainda estão com medidas cautelares em um estado de exceção e ninguém fala nada. Agora, eles nas suas sessões riem, debocham da nossa cara como se eles não prestassem contas a ninguém. E de fato não prestam. Por omissão do Senado Federal, faltam 5 votos para admissibilidade ainda do pedido de impeachment do Alexandre de Moraes e eles não prestam contas a ninguém. Por quê? Porque o remédio constitucional está sendo desprezado. Então, nós vivemos numa situação hoje do país de um estado de exceção, vivemos uma juristocracia que avançou para uma ditadura, temos sim um autoritarismo que está esgarçando todo o nosso Estado de Direito e o sistema jurídico do Brasil, e a população caminhando como se nada tivesse acontecendo, ou grande parte da população. Domingo nós teremos uma manifestação gigantesca lá em Belo Horizonte. Como eu não participo amanhã, Serrão, aqui do programa, deixo aqui o meu registro hoje, quinta-feira à noite. Que seja uma grande manifestação na casa do presidente do Senado Federal, que, não por coincidência, é daquele partido, né? O PSD, de dado. Vou trazer aqui um último tópico, mudando aqui a nossa pauta, falamos bastante do Supremo Tribunal Federal, vamos falar um pouquinho sobre o governo federal e a relação com terroristas do Oriente Médio. Olha só, o presidente Lula usou o Instagram para publicar uma homenagem à Palestina. Vamos ver. Nós sabemos da sua coragem para defender a Palestina. Eu acho inaceitável o que Israel está fazendo. Sim, você disse no seu discurso foi muito forte. Mas estou solidário, estou feliz que você agora faz parte do sistema. Obrigado. Bom, vamos lá, um último giro, rapidinho, vou pedir aos parceiros que sejam breves aí nesse comentário final, um último destaque sobre posicionamento do Brasil e essas imagens do presidente Lula. Você começa, Serrão? O duro é o nosso presimente, aquele que é um fantoche supremo sentado na cadeira elétrica do Palácio do Planalto, está sempre defendendo a posição errada e fazendo o Brasil passar vergonha internacional. Por mais essa do Stalinácio, nota -13. Só faltou falar quem é o protagonista ali do vídeo, é o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas. É ele quem apareceu ali naquele vídeo confraternizando com o presidente Lula. Vai lá, Dimas. Eu passei pelas redes sociais e olhei que a esquerda está vibrando, está dizendo que é maravilhoso e que essa manifestação do Luiz Inácio, do Stalinácio, é maravilhosa. E a direita, como a gente vê, né, tá dessa forma. Então a gente já vê qual é o ethos desse lugar. Eu tive a oportunidade de estar lá na ONU, eu vi como é que é a estrutura lá, o deep state, ninguém é eleito e os caras estão lá mandando em tudo. Então a gente já vê como é que funciona aquilo lá. Eu não acredito mais na ONU. É só a gente olhar como que foi fundada a ONU, a Liga das Nações, aquele caminho todo, a gente vai ver aonde foi parar. Então, para mim, a ONU é só burocrata querendo organizar o mundo em favor dos interesses próprios. E aí, para fechar, o áudiozinho ali, o vídeo, tem uma trilha sonora, tem uma produção, então a gente já sabe de que lado que as pessoas estão. Então, ninguém cai mais nessas mentiras do Luiz Inácio. Pois é, né, Coronel? Uma contradição com o próprio discurso, né, em que o presidente pregou a paz, falou sobre o conflito no Oriente Médio, como se o Brasil estivesse numa posição de neutralidade no conflito, né, em condições de se sentar à mesa de negociações, mas como o Dimas falou, né, o Brasil claramente tem um lado nessa história, né? Você pode acabar com a sua calvície agora com o combo da linha Vitagor. Nanotecnologia vai fazer o cabelo crescer de dentro para fora. DHT vai derrubar o hormônio seu, simplesmente bloqueador, e o tônico capilar. Ligue agora ou chama no WhatsApp 0800 355 3000. Diga adeus à calvície. Vitagor. O Brasil tem um lado nessa história, o Brasil tem um lado também no conflito da Ucrânia com a Rússia.
Infelizmente, o Brasil, inclusive, perde a sua estatura diplomática. O Brasil ele não tem uma estatura geopolítica, não consegue projetar poder, mas era respeitado. Havia um soft power que completamente foi erodido por esse Lula 3. Veja que o que acontece com esse líder da autoridade palestina é a mesma coisa que acontece com Rafael, com o ditador da Nicarágua, que também o Ortega e a sua esposa são da época da Revolução Sandinista, amigos do Lula lá do início, são aqueles dinossauros, como acontece também com ele, que esse representante da autoridade palestina, o Abbas, que ainda é da época da OLP, ele herdou de toda aquela transição do Muammar Gaddafi na Líbia e da própria OLP no Líbano. Ele herdou essa autoridade palestina da briga que houve, da expulsão da Jordânia, quando todo o Yasser Arafat, aquele grupo, foi expulso. Então é uma briga intestina ali, até do próprio mundo árabe. Mas o Lula não consegue entender. O Lula ele ainda está no século passado. Ele acha que ali a briga ainda é da União Soviética apoiando os árabes contra os Estados Unidos que apoiam ou apoiavam os judeus de Israel. Ele ainda está naquela época. Mal sabe ele que o próprio Mahmoud Abbas tem extrema dificuldade de ser reconhecido, por exemplo, dentro da faixa de Gaza. Na faixa de Gaza, ele não era aceito. O Hamas, quando derrotou a autoridade palestina, nunca mais permitiu eleição. E ele também sabe que dentro da área do West Bank, do que a gente chama de Cisjordânia, onde ele teoricamente é a maior autoridade, ele sabe que o Hamas já avançou em vários daqueles campos, teoricamente, daqueles campos de refugiados, que se transformaram também em grupos pró-terrorismo do Hamas. O momento que a gente vive hoje em Israel é muito dramático. Israel agora está na contraofensiva contra o Hezbollah, depois de 11 meses recebendo foguetes do norte ali diuturnamente. E agora nós vemos uma situação em que o Brasil, me parece até que ainda está sem embaixador lá. Está aí até um dever de casa para mim. Semana que vem eu trago essa resposta. Eu acho que o Brasil retirou seu embaixador de Israel e nem colocou outro lá. Tamanha o momento, ou tamanho o desconforto hoje do Brasil em relação a Israel. É lamentável.